Mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. O vídeo de hoje é sobre astronomia, para quem curte essas paradas. Tá aqui na página da UOL essa seguinte notícia, falando que os polos magnéticos da Terra vão se inverter e que isso é uma coisa comum que acontece a cada 200 ou 300 mil anos. Mas que há mais de 780 mil anos isso não acontece. Mas eu já te faço uma pausa para o react, para o questionamento em cima dessa matéria, que é a seguinte: há mais de 780 mil anos que isso não acontece. Porém, a escrita humana tem mais ou menos uns 10 mil anos, que data da época do Império Egípcio. Do começo do Império, antes do Império Egípcio surgir, com toda a força que teve, né, que dominou toda a parte norte lá da África, e que só deixou de existir quando o Império Romano foi lá e conquistou, se tornando o maior império que já existiu até hoje, que Roma dominava toda a Europa e o norte da África. Mas, enfim, existia na época dos homens das cavernas os desenhos lá rupestres, né, as pinturas rupestres, era tipo o alfabeto, o vocabulário que eles tinham. Os egípcios com os hieroglifos, não sei exatamente se é essa a pronúncia, e datas de 10 mil anos, mais ou menos. Como que há 780 mil anos atrás iria existir algum registro das mudanças do polo terrestre, sendo que não era uma coisa que não era nem estudada, nem existia matéria de astronomia naquela época para estudar tal fenômeno, o ser humano não tinha tal conhecimento naquela época, né? E até eles falam, só temos vestígios deixados nas rochas como pistas. Como base neles, calculamos que levou 1000 anos para ocorrer a última... Opa, o negócio do antivírus entrou, vai ficar assim mesmo no vídeo, não tem problema. Última reversão completa. Então, mesmo se ela ocorresse hoje, ainda levaria um bom tempo. Mas isso é óbvio, porque a reversão dos polos magnéticos, quem estuda um mínimo de ciências básicas sabe que isso não é uma coisa que acontece em uma hora, em meia hora, de um dia para o outro. Isso é uma coisa que demora dias e dias para acontecer, quem sabe até meses ou anos. Não sei se eles têm como mensurar, porque eu também não sou astrônomo nem nada do tipo, nem um superfísico. Eu só leio algumas coisas relacionadas a isso. E coisas que são concretas, né, de grandes estudiosos aí que tivemos ao longo da humanidade, da história da humanidade. E aí a matéria finaliza falando, né, que é considerado iminente porque 1000 anos na escala humana é muito tempo. Porque o ser humano são poucos que passam da linha dos 100 anos, né? E de 100 anos para mim ainda faltam 900 anos. Então para o ser humano é muito tempo. Porém, na escala da Terra é insignificante. Isso na escala do planeta, porque o planeta Terra já existe há 4 bilhões e meio de anos aproximadamente. Então, para quem tem 4 bilhões de anos, 1000 anos não é nada, né? E isso do tempo estimado pelos cientistas que pegaram nas rochas, igual eles estão falando aí, os vestígios, né, as composições, as proporções de todos os elementos que estão ali naquela rocha. Todos os elementos químicos, né, carbono, sódio, oxigênio, etc, tal, que estão naquela rocha ali. E de acordo com os cálculos, lá, com algoritmos que eles têm, pelos estudos, faz os cálculos de há quanto tempo aquilo existe, ou há quanto tempo aquilo ali ocorreu, porque tem aquela porcentagem, aquele percentual de cada componente químico ali na rocha, porque era o que estava na atmosfera da época, né? Enfim, isso daí é para assuntos mais profundos astronômicos. Só quis comentar essa matéria para mostrar como que são meio irresponsáveis os jornalistas da atualidade que colocam essas matérias em sites e tal, de notícias. E diz que não precisa ter pânico. Eu até concordo que é uma boa coisa falar, mas algumas precauções, porque os polos magnéticos podem vir a interferir na crosta terrestre. A crosta terrestre é justamente a superfície onde nós pisamos, onde construímos nossas casas, estradas e etc e tal. Então é bom ficar meio atento aí às coisas. E tipo, é uma notícia que tá aí. Tá no site da UOL, é fácil ter acesso, muitas pessoas têm acesso, em jornais tem coisas relacionadas, na televisão sai coisas relacionadas, no rádio, então a informação tá aí. Tipo, não tem nada sendo ocultado. O que está sendo ocultado é aquilo que a pessoa que está lendo aquela matéria não estudou, então ela não consegue entender as entrelinhas. Fica o preto branco básico que eles colocam aí, como eu mostrei para vocês nesse vídeo. Então, paz para todos e fui!